Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você, então, a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura do dia 157. Nós estamos lendo dois livros intercalados, 2 Samuel e primeira livro de Crônicas. Nós estamos vendo o quanto eles têm, em comum as suas histórias, o quanto eles se completam entre eles. A gente está vendo as descendências em Crônicas, desde a Adão, passando por Abraão e toda a descendência, as tribos, as 12 tribos, até chegar ao rei Davi. Rei Davi é o homem a ser lido e relido nesses dois livros, Vai dar muita ênfase ao rei Davi em 2 Samuel e também em Crônicas. A gente vê então o reinado de Saul, se encerrando até com a sua morte, e justamente também com a morte do seu filho, O Jonatas, ele era um homem tinha uma relação de amizade muito grande com Davi, o filho de Saul. E a gente está vendo então que Davi então sucede, o trono de Saul, e Davi é muito correto, nas suas decisões, enfim, sempre pedindo a orientação de Deus. Porém a gente olha um pouco, às vezes, meio sangrento e tal. Capítulo 13 de 2 Crônicas, hoje a gente vai ler 13, 14 e 15, e o 16 são capítulos curtos, e a gente vai ver a continuidade da história de Davi, tá? E aí, após essa leitura 157, se Deus permitir, 158, a gente volta um pedacinho lá, volta de novo para Samuel e depois retorna de novo para Crônicas, e assim a gente vai seguindo com a leitura das Sagradas Escrituras. Capítulo 13, versículo 1 diz que Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo, e se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes, os levitas em suas cidades, com as suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a se fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sir, no Egito, ao sul até Lebo-Amate, ao norte, para trazerem a arca de Deus, que estava em Kiriat-Jearim. Davi e todo o Israel foram a Balá de Judá, também chamada de Kiriat-Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram à casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam a carroça. Davi em todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborim, símbolo e trombetas. Enquanto chegava a eira de Nacon, os bois que puxavam as carroças tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor, perguntou como poderia levar a arca do Senhor. Assim não transferiu a arca para a cidade de Davi, e em vez disso levou para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a família de Obed-Edom, e tudo que ele possuía. Então a gente está vendo as mesmas histórias, se complementando, ou até se repetindo, muitas delas, em 2 Samuel. Capítulo 14,
Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, pedreiro, carpinteiro, para que ele construísse um palácio. E Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado como rei sobre o Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres que lhe deram mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elusa, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Quando Davi, os filisteus, souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale do Refaim. Então Davi perguntou a Deus: devo sair a lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos. O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: por meu intermédio, Deus irrompeu no meio dos meus inimigos com uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado seus ídolos ali e Davi ordenou que fossem queimados. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez Davi foi e constou a Deus: não os ataque pela frente, respondeu Deus. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som, com os pés marchando por cima do álamo, sai e ataque. É sinal de que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteus. Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon a Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez todas as nações o temessem. Capítulo 15. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém a não ser os levitas levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir para Jerusalém a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número dos descendentes de Arão e de levitas convocados. Do clã de Coate, 120, e o seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220, e o seu chefe era Asaías. Do clã de Gerson, 130, e o seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, 200, e seu chefe era Semaias. Dos descendentes de Hebron, 80, e os seus descendentes era Eliel. E dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Amanidab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok, Abitar e os chefes dos levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Animadab. Disse-lhes: vocês são chefes da família levitas. Consagre-se vocês e todos seus parentes levitas para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós na primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres acompanhados por harpas, liras e símbolos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias, e Etan, filho de Cuxaías, do clã de Merari. Foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias,
Jaziel, Semarimonte, Jeiel, Uni, Aliabe, Benaia, Mesias, Matitias e Elifeleu, Miqunéias e os guardas das portas Obed, Edom e Giel. Os músicos Emã, Asaf e Etan foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias e Aziel, Semiriote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceia e Benéia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matitias e Elifileu, Miqunéias, Obed e Edom. Azarias e Giel foram escolhidos para tocar liras e tons de oitava. E Kenanias. Chefe dos levitas foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá, Nataniel, Amassaia, Zacarias, Benaia e Eliezer. Todos os sacerdotes foram escolhidos para tocar as trombetas, enquanto iam à frente da arca de Deus. Ebedom e Jeias também foram escolhidos para cuidar da arca. Então Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-edom, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregava a arca da aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos que Kenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal, assim todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. A gente viu isso lá, né, em 2 Samuel. Capítulo 16. Trouxeram a arca de Deus e colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram Deus ao holocausto e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher e todo o Israel, deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de passas. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor. Invocaram as bênçãos dele e darem graças e louvarem ao Senhor, o Deus de Israel. Asaf, chefe de grupo, tocava os símbolos e depois dele vinha Zacarias em seguida de Jeiel, Miramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benéia, Obed-edom e Giel, que tocavam harpas e iras. Os sacerdotes de Benéia e Jaziel tocavam trombetas e continuavam diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia Davi encarregou Asaf e seus parentes, levitas, de louvarem com ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclame o seu nome. Anuncie entre o povo o que ele tem feito. Cante a ele, sim, cante louvores a ele. Falem a todos as suas maravilhas, exulte o seu santo nome. Alegre-se todos os que buscam o Senhor, busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença a todo tempo. Lembre-se das muralhas que ele fez, dos milagres que realizou, dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos do servo de Israel, descendentes de Jacó e seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos a sua justiça em toda a terra. Lembre-se de que sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez com Isaque, ele confirmou a Jacó por decreto e ao povo de Israel com aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção de sua herança. Assim declarou, quando vocês ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro. E, no entanto, ele não permitiu que ninguém o oprimisse.
e nem o seu favor repreendeu os reis. Não toquem em meu povo escolhido. Não faça mal aos meus profetas. Toda a terra cante ao Senhor. Proclame todos os dias a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações. Conte a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses de outros povos que não passam de ídolos. Mas o Senhor o fez o céu. Glória e majestade o cercam, força e alegria enchem sua habitação. Ó nações do mundo, reconheça o Senhor, é glorioso e forte. Dê ao Senhor a glória que o seu nome mereça. Traga ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra treme diante dele. O mundo permanece firme e não pode ser abalado. Alegre-se no céu e exulte na terra. Diga entre as nações: o Senhor reina, deem louvor ao mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultam diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clame, salve-nos, ó Deus, de nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para darmos graças ao seu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louve ao Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade em eternidade. Todo o povo disse em alta voz: Amém. E louvou ao Senhor. Capítulo 37, versículo 16. Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da arca da aliança do Senhor e cumprissem seus deveres de cada dia. Fazia parte desse grupo Obed-edom, filho de Gedutum, Oza e 68 levitas que eram guardas das portas. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração de Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Todas as manhãs e todas as tardes ofereciam holocaustos ao Senhor no altar, preparado para essa finalidade, em obediência a tudo que estava escrito na lei do Senhor. Conforme ele tinha ordenado a Israel, Davi também designou Emã e Gedutum e outros escolhidos por nome para darem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Acompanhe os cânticos de louvor a Deus com trombetas e símbolo e outros instrumentos. Os filhos de Gedum foram nomeados guardas das portas. Então todos voltaram para casa e Davi também voltou para abençoar a sua família. E assim a gente encerra o capítulo de 13, 14, 15, 16 da nossa leitura 157. E agora vamos ler, 158, segundo Samuel. Obrigado por você ter ficado até aqui. Então acompanha numa breve uma oração agradecendo a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por mais essa noite, mais esse dia, todo o decorrer de todo o dia que o Senhor tem cuidado e zelado por nós, Pai. Perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas, que a Tua palavra que nós estamos lendo possa ser guardada e implantada em nossos corações, que a nossa fé possa aumentar no Senhor, Pai. Abençoe todas as pessoas que aqui passam para acompanhar a leitura diária, que elas possam também compreender e gravar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de oportunidade para abrir as Escrituras em nossa língua e ler. Ajude a compreender e vivê-la. E é em nome de Jesus que te agradecemos, Pai. Amém. Obrigado por você ter ficado aqui mais uma vez, mais um dia, seguindo essa jornada, de 157 dias. E se você perdeu algum dia de leitura, você tem aqui na tela, imagens que vão te ajudar a você acessar o dia da leitura anterior ou a playlist de
tudo que a gente já leu. Se inscreva no canal, deixa seus comentários, seu joinha, e também na descrição desse vídeo você tem acesso à área de membros. Bom, Deus te abençoe, e se Deus permitir estaremos continuando lendo 2 Samuel.